Alô, minha galera do Brasil! Estamos de volta aí, né, com mais um podcast Café da Tarde. Para você, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta, faz o que você quiser, o canal é seu. Hoje eu quero mandar um abraço ao meu amigo Tiago Sumaia, da cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, né? E ele que é dos transportes TAS, Carvão Vegetal, um dos maiores fabricantes aí do Brasil. Valeu, Tiagão. E hoje eu tô, Tiago, aqui com um conterrâneo seu, viu? Ele nasceu no estado do Mato Grosso do Sul, se mudou para Goiânia, é um destaque no Brasil. Eu estou falando com Célio Garrone. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Café da Tarde. Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Mato Grosso do Sul e o Brasil é gigante, aonde eu piso devagar e eu comparo a minha terra com um grande Jequitibá. Não importa o estado em que você esteja, sempre tem uma sombra amiga esperando quem chegar. Eita, nós! Desse tipo. Olha, nós vamos falar muita coisa hoje, Garrone, e vamos falar, inclusive, nessa questão da facilidade que você tem para a questão dos versos, o improviso, né, cara? Isso é uma coisa bacana. Eu tive que desenvolver esse talento pelo seguinte: eu sou semi-analfabeto, fugi da escola, nasci na roça, fui criado no meio rural, amo tudo aquilo ali. E ao decorrer da minha vida eu entendi que lá na fazenda eu não ia adquirir condições financeiras para alcançar os meus objetivos, então eu envolvi com o rodeio, virei cowboy. Mas com 3 anos como cowboy, eu percebi que eu não ia ser um cowboy de sucesso, que eu tinha muito medo. Eu era muito medroso. Mas aí, nesse interim, eu conheci o microfone. Eu tive a oportunidade, e aí foram 18 anos como locutor de rodeio. Então, no rodeio, você tem que pensar rápido e agir rápido. Se você pensar rápido e agir mal, você queimou seu filme, você atrapalhou e prejudicou um evento de R$1 milhão, de R$2 milhões, porque tudo ali é feito para dar certo e ter sucesso. Então aí você desenvolve essa técnica, essa habilidade. Como diz, a necessidade que faz o sapo pular. E você, nós falamos agora no Mato Grosso do Sul, você nasceu em qual cidade do Mato Grosso do Sul? Porque o estado é grande, né? Cidade de Cacilândia. Cacilândia. Cacilândia é uma cidade mediana, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes. Tem 2 povos hospitaleiros no Brasil. Nós estamos alcançando aqui o território nacional inteiro. Nós temos o povo baiano e o povo de Cacilândia, né? Que é o povo mais hospitaleiro do Brasil para quem chega. Qualquer pessoa que chegar na minha cidade, eu sou do estado de São Paulo, eu sou da Bahia, eu sou de onde for, nós temos o prazer de acolhê-los. E o que está servindo a nossa mesa para a gente comer, nós temos o maior prazer que essa pessoa coma também. É uma coisa nossa. Muito bacana. O que você falou. Você citou também a Bahia, porque na Bahia tem muito isso, né? Demais. Eu já fui lá, conheço boa parte da Bahia. E, pelo amor de Deus, Missão de Aricobé, abraço pra vocês, meu povo. Barreiras, estamos chegando. Garrone, você falou que você começou a montar que pensou em montar em rodeio, montar em touro. Sim. Mas aí, devido você ter um pouco de medo e tal, você vai pro microfone, né? E como é que foi essa migração para o microfone? Tipo como se fosse uma faculdade, a faculdade da vida, né? De ir galgando ali e se tornar um dos, na época, só que agora nós no decorrer do nosso bate-papo, nós vamos falar que você não tá mais no rodeio. Mas naquele período, você ficou aí conhecido como um dos locutores mais requisitados no Brasil. A minha história, ela começa em 1995, no final do ano. O Carlos Isidoro, o Carlão, cedia um rodeio beneficente para arrecadar a cesta básica para a população carente e também agasalho. E lá eu entendi que era o meu momento. Amarildo Laranjeira, saudoso Amarildo Laranjeira, de uma voz extraordinária. Eu conheço pessoas de timbres grave, de locutores. Mas ele era mais grave do que o Cid Moreira. Era algo assim estrondoso. E ele me deu a oportunidade. No momento foi um estado de choque emocional, porque eu não esperava que ele ia deixar. Eu só joguei a rede. Não, Vai dar certo, né? E aí fui lá, eu narrei 15 montarias. A minha expectativa era o seguinte, de não ser vaiado pelos meus amigos cowboys. Porque a nossa turma era meia fuleira. É um linguajar que a gente tem lá que pega um pra matar pra Cristo, gente, e tira sarro, enfim. Bullying, né? E aí... Um bullying adulto, né? Um bullying adulto. E eu tô aqui... Só que eu tinha uma vantagem. Quando o Amarildo me entregou o nome, né, a ficha dos cowboys,
Eu já conhecia tudo. Eu conhecia os touros, eu conhecia os tropeiros, que eu vivia naquilo ali fazia muito tempo. Então eu olhava no boi, já sabia quem era o peão, e ali eu larguei aquela folha para lá e fui fazer natural. Então eu, conforme eu ia narrando, eu olhava, observava de canto de olho os meus amigos mais zoadores. Aí um fazia assim, ó, o outro. Eu falava, rapaz, tá gostando, né? Mas eu lembrei de um leiroeiro que tem na minha cidade, o Joaquim. E um dia, num rodeio lá, um amigo pegou o microfone e foi narrar. Ele foi lá e tomou o microfone na mão do Jean Martins e falou assim: locutor não narra pra dentro. Locutor tem que narrar pra fora. Põe a voz expressa pra ficar claro e entendido. E quando eu peguei o microfone, eu sabia dessa lição. Porque o Joaquim, ele era locutor de gincana da igreja, ele era leiloeiro, ele é locutor de trio elétrico. Teve que fazer uma nota fúnebre, uma briga de galo. Chama o Joaquim. Ele era multidata. Ele tinha essa polivalência, ele tinha essa desenvoltura. Então eu falei, cara, ele tem autoridade do que ele tá falando. Eu vou confiar nele. Vamos falar para fora, vamos expressar com nitidez. E aí foi extraordinário. Eu descobri a minha estrela. A minha estrela é a comunicação. E depois você vai aprendendo com a vida, não resta dúvida. Exatamente. Eu vi alguns vídeos seus, você fazendo rodeio. Teve um vídeo que você desceu do helicóptero, né? Esse dia pra você, no rodeio pra você, foi um dos dias também, assim, que marcou muito, né? A maior emoção da minha vida foi assistir a colação de grau da minha irmã em administração de empresa. A minha irmã teve uma vida muito difícil no sentido, assim, de tempo. A filha dela morreu nesse percurso, uma criança de 10 anos. E minha irmã dedicando ao máximo. E na época, estava saindo o computador, né? E aí ela comprou um. E aí ela colocava o modem lá embaixo e ela batia o pé, desligava. E aí perdia todo o material. Ela não sabia colocar a configuração para salvar automaticamente. Então foram 4 anos de faculdade de sofrimento. Aí o dia que eu vi ela sendo eleita, recebendo o título de melhor aluna da turma de administração de empresas, eu pedi para Deus, né, um objetivo, eu pedi para Deus eu fiz um sonho. Falei, Deus, meu desejo é ser condecorado em Barretos, como revelação, um destaque em Barretos. A minha formação acadêmica, eu quero ser reconhecido em Barretos. Então a maior emoção da minha vida foi em 2005, na Arena de Barretos. Eu fui por intermédio do Felipe Camargo, que era cowboy de rodeio na época, o Bituca, diretor, né, de turismo lá, né, da minha cidade, secretário de turismo. Então nós fomos com essa caravana e eu tive a felicidade de ser, né, as pessoas me honraram como revelação de Barretos naquele ano. Então eu chorei. Isso em 2005? 2005. Meu cachê na época era R$ 1.500, dali para frente passou a ser R$6.000. Dali eu entendi uma coisa: as pessoas compram importância e não relevância. É importante, tá fazendo fama, tem sucesso, atrai bilheteria. Isso então aí, você falou uma coisa séria, a questão de atrair bilheteria. Porque, na verdade, nós vivemos num país capitalista, né? E todo mundo quer ganhar, cara. Não tem jeito, né? Aí o dono do rodeio quer ganhar e o cowboy tá ali também tá querendo ganhar. Então tem que gerar o que você falou, a importância. É o custo operacional da máquina em todos os sentidos. Exatamente. É caro, não resta dúvida. Eu lembro que em 1997 eu mudei para São José do Rio Preto para tentar a sorte lá. E lá tive uma experiência bem agradável, porque aquilo me motivou. Na época, o Zezé de Camargo e Luciano, estourado, quando eles iam no programa do Faustão, eles contavam a história, como foi o sucesso, e o Zezé falou assim, olha, eu recebi muita porta na cara da Rede Globo. E aí, então, parece que para dar certo, tinha que ter essas investidas, né, de resistência. Não presta, larga pra lá. E eu fui visitar o escritório do Paulo Emílio. Paulo Emílio, para quem não sabe, é o homem que levou toda a estrutura de rodeio para a novela América, o homem que era dono do Touro Bandido. Então, o know-how do Paulo Emílio no rodeio é grandioso, ele é respeitado. Então, eu fui no hangar, o escritório dele ainda é no hangar, no aeroporto lá de São José do Rio Preto, e eu cheguei lá numa mobiletinha XR, e todo, né, motivado, aquela coisa. E aí cheguei lá, falei para a secretária que eu era o Célio Garrone de Cacilândia, e gostaria de falar com Já foi com chapéu e tudo? Fui trajado. Jeitinho que manda o regulamento. E ela me chamou ele, e ele chegou assim, ele é da minha altura,
mas ele é musculoso, na época ele era musculoso, um cara forte. A mão dele era como se você estivesse passando assim, no algodão, na pelúcia. E ele pegou na minha mão, olhou dentro do meu olho e falou assim: pois não, senhor Célio Garrone, que posso te ajudar? Eu falei assim: Paulo, prazer te conhecer, sou de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, e eu sou locutor de rodeio, Paulo. Quando eu falei locutor de rodeio, eu senti que o semblante dele traumatizou. Eu falei: será que eu falei alguma coisa errada? Eu falei: então, eu conversei com o seu cunhado, fulano de tal, e eu acredito que há a possibilidade de você me permitir, nos seus milhares de rodeios que você organiza... Me encaixar. 2 montarias por rodeio já tá bom. Ele me xingou, me desfez, falou um monte de coisa pra mim. Eu lembro muito bem que ele falou assim: você deve estar de brincadeira comigo. Você desanimou nesse dia? Mas foi muito mais motivado. É mesmo? Com 2 anos depois, eu era o locutor oficial do Circuito Nacional de Rodeios, Etapa Paraná. E quem era a boiada contratada do evento? Era dele. Paulo Emílio. Então a vida deu a volta e incumbiu, né? E quando o cara faz uma coisa por amor e conquista isso aí na raça, é uma emoção muito grande, né? Esse é o meu segredo. Eu não trabalho pelo dinheiro. Todo o nosso projeto de vida foi construído em cima de ilusão. Como assim, Garrone? Ilusão? Sim. A minha vida de sucesso foi construída, a minha vida de sucesso artístico e profissional foi construída em cima de conselhos de grandes artistas. Nesse mesmo dia, o Faustão falou para o Zezé que o segredo do sucesso, o segredo de se ficar milionário, o segredo de ter dinheiro é o talento, é o dom. Quando você tem um talento e tem um dom e sabe trabalhar com ele, o dinheiro é consequência. E eu acreditei naquilo. Então, todas as vezes, por exemplo, eu estou aqui, as pessoas me conhecem em Goiânia, sabem que eu sou um locutor. No Brasil inteiro, né? Alguns lugares, né? É porque, pegando esse gancho aí, você lembra que você fez pra uma loja de imóveis um tempo, não sei se vai querer falar o nome. Sim. De eletrodomésticos e tal. Meu Você amigo rodou, pessoal. né? Você rodou o Brasil inteiro com aquele pessoal, né? Sua voz mesmo rodou o Brasil inteiro, né? Nas lojas deles, né? Foi. E nos lugares que tinham lojas. E é interessante que essa migração de locutor de rodeio para locutor de porta de loja, ela acontece no momento da minha vida que era o momento da gente chegar e apoiar na pirâmide, na ponta dela e ali ficar. Então, acho que para quem está me ouvindo vai gostar disso. Chegar no topo pode ser mais fácil, mas permanecer lá é quase impossível. Tem possibilidade? Claro que tem. Mas chegar no topo não é tão difícil do que manter no topo. Eu fiz um evento, organizei um evento, tivemos um prejuízo, e esse prejuízo me fez vir para Goiânia. Por conta desse fracasso, eu entendia que agora era o colinho de mamãe para me consolar. Minha mãe já morava aqui. Minha mãe, faccionista, mexia com facção. Já mexia nesse ramo, né? Exatamente. Por isso que ela estava em Goiânia. Exatamente. E aí eu vim pra cá e fui dobrar a camiseta lá na fábrica que ela trabalhava. E aí apareceu as locuções de porta de loja. E eu falava assim, mas eu não posso ir pra porta de loja, porque se alguém do rodeio me ver nessa condição, eles vão me discriminar. E eu vou perder minhas agendas. Então, aonde eu criei a indumentária. Quando eu chego com essa indumentária, o dono da Ricardo Eletro, me vê desse jeito e apaixona pelo meu trabalho. E ali, então, onde começa uma oportunidade de empreendedorismo. E ali a gente começa, então, a perceber que é interessante, na questão de financeiro, você ganhar um pouquinho de cada. Então, aquele negócio de grãozinho, a galinha chupa papo. E aí a gente começou, então, a convidar os melhores locutores de Goiânia, inclusive você esteve conosco naquela época. É verdade. Foi um privilégio. Então, nesse intervalo, nós tínhamos conosco 25 profissionais. E eu percebia que esses profissionais estavam muito mais além do que aquele cenário ali de porta de loja. Então, eu sempre falava para eles, nunca imaginem e pensem que eu sou o patrão de vocês. Não, nós somos uma equipe que vendemos um projeto. E o nosso projeto é a locução de porta de loja. Então, todos entenderam e hoje eu tenho o maior prazer, Ricardo, estar junto com você e saber que também você virou um empreendedor, um empresário e cresceu. Não colocou os seus sonhos ali numa geladeira na porta da loja, não. Você expandiu, você usou aquilo como uma vitrine. Né? Exatamente. E o que você está falando agora faz todo sentido da questão da pessoa fazer a coisa pelo dinheiro.
esse projeto também aqui do podcast Café da Tarde é um projeto também que eu faço ele sabendo das possibilidades, né, de você ganhar, mas eu faço porque eu gosto disso aqui, você entendeu? Eu gosto de bater papo, eu gosto de vir pra cá, eu gosto de fazer isso aqui independente do lucro, sabe por quê? Porque quando você faz uma coisa que você gosta, isso aí tem um clichê, todo mundo sabe, né? Quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você diverte, faz todo sentido. Porque isso aqui eu posso fazer isso até 90 anos. Exatamente. Porque eu não tô preocupado em fazer pra ganhar, investir, fazer aquilo, tal. Só isso. Isso aí pode ser uma consequência do trabalho. E as possibilidades que as pessoas usam a internet é na oferta e na procura. Exato. O que as pessoas querem consumir? Então, ao decorrer da caminhada, você entende que dá para acrescentar, dá para rechear com situações que vai trazer as pessoas a um nível intelectual melhor, Claro. a uma paz de espírito. E é interessante que nós usando esse termo agora, por que eu entendi? Você vê, a maior escola é o meio das pessoas, é a convivência. É. E ali, fazendo locução na porta de loja, me fez raciocinar alguns pontos, positivos e negativos. A nossa função ali é atrair o comprador para dentro da loja. Tornar evidente, colocar em aparência, né, a promoção, aquilo que a loja tem para oferecer naquele dia. Todo dia chega um mix novo de promoção. Mas percebe ali, nós temos ali na loja o gerente, a equipe de vendas, a equipe de limpeza, segurança, a equipe do pacote e tem também a equipe de serviços e os outros prestadores que estão ali. Nós Indiretos, temos né? várias pessoas com várias motivações e com vários pontos de vista. É. Você não pode centralizar as pessoas para o seu ponto de vista e entender que o seu ponto de vista é unânime. Nunca vai dar certo na comunicação, porque cada um está olhando a vida de um ponto. A realidade, a sua trajetória de vida fez com que ela pensasse de uma maneira e enxergasse a vida de outra maneira. Então eu entendi isso, que eu não poderia ser apenas uma pessoa que falava de preço. Eu tinha que ser uma pessoa que trazia entretenimento para os vendedores que ali estão, uma carga horária puxada, pressão ao extremo, não vendeu não bateu a meta, rua. Isso também serve para o gerente, depois passa para o regional e para o diretor. Tem uma meta a se cumprir. Então eu entendia que eu tinha que ser tudo ali. Conta uma piada, Faz uma o imitação. preço. E aí eu entendi que eu não imitava ninguém. Nessa época, não. Não, eu vim do rodeio, eu sou... Você tinha um preconceito com a questão de imitar. bairrista Você comentou mesmo. comigo, né? Você Exatamente. comentou comigo. Ah, fala aquele verso do Marco Brasil. Adeus papai, adeus mamãe, igual ave que saiu do ninho que lá nasceu, eu saio dos vossos braços para trilhar passo a passo a sina que Deus me deu. Esse é uma música sertaneja. Quando eu fui para o Paraná, o Grupo Silinalta, que é televisão, AM FM, que era o escritório contratante do circuito, eles realizavam o circuito na região de Pato Branco, Clevelândia, Laranjeiras do Sul, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Guarapuava, né? Toda aquela região, 2 vizinhos ali. Então eles tinham audiência total. Então eu fui pro estúdio da Rádio AM, peguei os encartes dos CDs e comecei a tirar essas letras dessas músicas e fazer poema. Aham. Então eu tinha um repertório muito grande, tinha mais de 60 poemas. O dia que o Marco Brasil gravou essa música em forma de poema, eu nunca mais falei ele no rodeio. Porque agora, o que acontece? Dono da obra é quem divulga. Uhum. Você tá entendendo? Então ele divulgou em nível nacional. Igual essa roupa que eu tô vestido aqui hoje. Essa indumentária eu emprestei para um amigo, para ele fazer um show e gravar um clipe. As pessoas me veem agora com essa roupa e falam assim, essa roupa é do MC Chocolate, né? Eu falo, é dele, ele me deu. Quer dizer, então quem divulga a obra passa a ser o dono dela. E então eu percebi que eu não poderia correr esse risco mais. E é onde eu comecei a imitar. Eu acredito que eu imito as 3 melhores vozes do Brasil. Vamos citar uma aí. Bem, amigos, estamos no Café da Tarde, o podcast. Vem cruzamento, recebe Cafu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Esse é conhecidíssimo, né? É respeitadíssimo no mundo do futebol. Eu não sei E tem dizer mais um. outro nome, Esses né? caras aí, você faz sempre nos seus trabalhos de publicidade na porta da loja? Tá Quando- sempre incluso? Quando eu expresso, quando eu faço o timbre, muda totalmente o ambiente. As pessoas começam a falar, na arma do Flamengo aí, na arma do São Paulo aí, na arma do Vila, na arma do Goiás.
Pega o Atlético, faz o Atlético ganhar. É na hora, as pessoas vêm na brincadeira. E essa habilidade, Garrone, que você faz, que é uma coisa muito interessante, isso mantém você no mercado. Porque, na minha opinião, pô, eu vou ser sincero pra você, entendeu? No rodeio, eu não acompanhei você nos rodeios. Você sabe, não foi você nos rodeios. Porque quando eu cheguei pra Goiânia, você já tava um pouco afastando do rodeio, já tava tendo uma mudança de chave no cérebro, limpou outro campo e tal. Mas na porta de loja aqui em Goiânia, você é absoluto, cara. Não tem pra ninguém aqui. Porta de loja, trio elétrico, você... Não é porque você tá aqui na minha frente, não. Eu tenho comenta na 44, quando eu vi você fazendo aqueles trios. Falei, cara, esse cara aqui, o Garrone, ele é o melhor, porque é um cara que fala e você ali... Olha, pra você ver, a 44, por exemplo, é um lugar onde muita gente tá vindo de fora comprar, mães de família, casais, que vem naquela correria, ficam no hotel, e essa viagem, ela é uma viagem árdua. Então, às vezes passa o trio elétrico ali, e aí o compromisso do locutor, pelo menos ele deveria ter isso, é o compromisso com o ouvido daquelas pessoas também. Um áudio de qualidade, né? Pra poder informar mesmo, da informação da loja, do produto, aquela coisa, pro cara sentir, né? Mais satisfeito com aquilo. Os caras, às vezes, tem uns caras que fazem não só ali, mas em vários lugares do Brasil, e faz uma locução muito agressiva. E às vezes tem lugar que não permite, né? Poxa, parabéns por você ter colocado dessa maneira. E eu não sabia que você teria, né, contém essa informação e essa sensibilidade. Esse é um segredo que eu uso na minha comunicação. Deus me abençoou com um timbre. Só que esse timbre não chegou do início. Ele foi trabalhado. Né? As pessoas que estão nos assistindo são pessoas maduras. Então, elas entendem a nossa colocação dentro de um cenário, né? Na época que eu vivia, que era um cenário machista. Então, agora eu vou falar. Quando eu gravei pela primeira vez a minha voz e ouvi meu timbre, eu entendi que eu não seria uma pessoa que teria vantagem ou sucesso, abertura no rodeio. Porque a minha voz, ela era uma voz de um homossexual, de uma bicha, de um travesti. Esse não é um timbre que vende no rodeio. Porque lá se compra um timbre matuto, chuco, que mostra força. Adulto, né? Né? Isso aí. E aquela, até pelo estilo do esporte ali, e né? aí eu era um fã, mesmo eu era fã, aquela voz, né, de boiola. Então, pro rodeio isso não dava certo. Então eu tive que agora trabalhar o meu timbre. E quando eu tô na porta de loja, que a gente chega, você vai entendendo que a comunicação, ela não pode ser agressiva, porque quem ouve se trava, se fecha. Exatamente. Então ele não recebeu a sua mensagem. Não adiantou nada. O segredo da comunicação é você trazer a pessoa e colocar ela no seu mundo, no seu ponto de vista. Quando você faz isso, a pessoa agora entende o que você quer falar. Exato. E você consegue levar ela, né? Você consegue apontar. E ali na 44, eu entendi isso. As pessoas estão no telefone, o lojista está fazendo negócio, o vendedor está fazendo negócio, a sacoleira está ali recebendo a ligação, porque, falando para a vendedora dela que está lá, separa aquelas peças assim, já põe na vitrine, baixa o preço, porque a coleção já mudou. Exatamente. E eu preciso levar coisa nova. Aí o trio elétrico chega bem. Aí o cara não sabe se ele escuta aqui, se ele tira o telefone, se ele te xinga. Então a gente entendeu. É um trabalho muito antiprofissional de muitos ali. Eu via mesmo você fazendo a propaganda. Eu comentava sempre com o Sérgio da New Life lá, né? E aí você falava, só você sabe fazer. Oi, minha senhora, tudo bem? Como é que você tá? Aquele negócio. Mas olha só, você aí, ó. Você que tá com a blusa lilás. Não tem ninguém com a blusa lilás. Aí o povo fica procurando. Isso é interessante. Olha, você que olhou pra frente agora. Mas olha, você tá procurando isso. Vem ou não vem que você quer? Quem quer dinheiro? Isso é interessante. E aí eu já fiz uma voz. Aí eu fico brincando. Jabulani com Pedro Bial e Glória Maria. Não é fantástico? Aí a pessoa... Aí vem, olha o gol! A sacoleira caiu, amigo! Isso pode, Arnaldo! Então vira aquela festa sempre atento a uma situação que o próprio cenário te entrega. Alguém tropeçou, caiu, alguém deixou uma coisa passar, que aquilo lá é interessante você fazer uma comédia, mas sempre com respeito. E o mais interessante da comunicação, ô Garrone, é o cara saber fazer isso que você tá falando. Saber
detalhar o que ele faz, Encaixando. o porquê ele faz, Exatamente. não é? É. Como é que você chega pra um cara que... Rapaz, e como é que você chega pra um cara e fala, como que você acha desse cenário, dessa locução aqui? O cara tem que ter a opinião dele, nem que não vai te agradar, mas tem que ter a opinião dele, porque ele precisa saber o que ele tá fazendo. Porque quando você sabe o que você tá fazendo, você sabe onde você quer chegar. A realidade de todo ouvinte para qualquer comercial. Isso aqui é um segredo que eu estou revelando para quem é locutor, que grava comercial para todos os fins. Nós temos 2 exemplos de gravação de comercial que nos alcança em primeira instância. É o comercial da TV, a mídia da TV e a mídia do rádio FM. Devido o tempo ser muito enxuto, as pessoas têm que chegar e... Então essa é a normativa de uma mídia gravada para rádio e televisão. É 15, 20 ou 30 segundos ou 40 segundos. Só que a locução comercial, sendo ela para carro de som ou ao vivo no trio elétrico, você tem que ter um princípio que você não pode abrir mão. O ouvinte, ele tem o direito de saber o nome da loja e o endereço. É isso aí. Só essas 2 coisas, se você conseguir fazer, deixar bem claro na sua locução, o seu cliente vai vender. Eu tenho testemunho, eu gravo para algumas empresas no Brasil, graças a Ricardo Eletro lá atrás. Os meus contratantes, eles mandam... Garrone, é inacreditável, Garrone. Eu coloco o carro de som na rua, é colocar e o povo, a loja lota. Aí eu fico pensando, será que é um favor de Deus? É Deus que abençoou minha voz? Aí eu falo assim, mas se Deus fosse fazer isso com a minha voz, ele seria injusto com outro locutor. Uhum. Deus não faz acepção de pessoas. Então agora eu não vou colocar isso na conta de Deus. Porque Deus é maravilhoso. Ele ajuda todo mundo. Mas eu entendo um Deus que ajuda, mas agora você entra em cena e arregaça as mangas e parte para a guerra. E aí eu entendi que o segredo dessas lojas venderem bem é que eu deixo bem claro o que está acontecendo naquela loja, aonde ela está localizada, o preço, que é o boi de piranha, e o endereço dela. E agora tem uma frase, tem uma colocação de palavras que é gostoso de ouvir. Exatamente. Você vai lá e coloca aquela palavra, haja coração, prepare o seu coração, Igual porque Monteiro fala, a são cidade tantas vai parar. emoções. A loja fulano de tal tá trazendo a melhor promoção do Brasil. Mas você fala isso com amor. Você não fala só pra terminar o texto e ir embora pra casa. Não, do Brasil. Aí o cara fala, nossa, gente, corre, amanhã a partir das 7 horas da manhã, a loja vai estar aberta pra te receber, com um estoque robusto. Aí o cara fala, nossa, eu quero mesmo. É roupa pra criança, é roupa pra sua filhinha, é roupa pro maridão, e parará, parará. Faz tudo aquilo que o povo, de uma certa forma, quer ouvir, né? Você quer ficar tudão? Como é que é tudão? Você quer ficar tudão? Tem a sua calça cowboy, tem sua cinta americana. Tudão, aí. Tudão é tudão, gente. É uma expressão que coloca o homem pra cima, forte, inabalável, imbatível. A mulher, lógico que agora tem as frases de efeito, empoderada. Só que antes de usar a frase empoderada, eu uso uma frase superpoderes. Pra você que quer superpoderes. Ficar diva, força, né? linda, poderosa, vai lá na loja. As calças levanta bumbum, chapa a barriga. Moça, essas calças, essas calças, gente, busca menino na escola, paga o PVA do carro, você chega lá na casa, o café da manhã tá na mesa, o almoço tá lá. Essas calças faz tudo pra essas meninas. É verdade. Ô, Garrone, e aí você disse que já teve momentos no rodeio que foram momentos, assim, que nem tudo é só alegria, né? Exatamente. Tem, como diz o Laí Ribeiro, tem que gostar do que faz e fazer o que gosta. Eu acho muito boa essa frase, porque quando você gosta do que faz, tem coisa que você tem que fazer nesse meio que você não gosta tanto. Ele até deu um exemplo, falou assim, ó, eu adoro estar aqui dando essa palestra pra vocês, mas eu odeio viajar de avião. Olha só. E como é que eu chego aí? Tem que passar pela parte que eu odeio. Exatamente. Então tinha a parte, vamos dizer assim, que poderia acontecer no rodeio, que era uma parte... Em última instância, uma coisa ruim. Na verdade é essa. Que era, às vezes, acontecer de algum conhecido seu, algum cowboy, morrer na arena. Isso já aconteceu. Aconteceu. E poderia não. É sujeito a acontecer a cada 8 segundos. A cada 8 segundos é um tempo que é, né, estabelecido para o cowboy ficar em cima do touro. Então,
o momento de segurança dele é a hora que ele tá dentro do brete e em cima desse touro. Porque a hora que ele é lançado do touro ou ele se joga, ali é um momento tenso. Eu já vi, né, infelizmente, a morte de salva-vidas. Eu já vi, né, a morte de cowboys. Eu lembro que em 1997, quando eu morava em São José do Rio Preto, aconteceu algumas fatalidades no rodeio. E eu não estava nessa região do Mato Grosso do Sul, como eu estava na região do estado de São Paulo. Morreu alguns amigos meus de rodeio. E na época, eu entendi que era um momento de eu homenageá-los, essas pessoas. E aí, eu sentei um dia, né, lá no meu sofá, liguei um som e tocou uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Toda grande inspiração, ela parte de algum lugar. Você tem que analisar que parece que tudo parte de uma necessidade. Só que sempre tem os gatilhos, as entregas da paisagem, da música, enfim. Tem alguma coisa... E a sensibilidade também de quem vai fazer uma obra, né? Exatamente. Eu acho que para o cenário, da gente que tem esse dom, seja ele para a pessoa para compor música, ou repentista, ou escritor de poemas, enfim, o escritor de um livro, eu acredito que essas mensagens vêm desses lugares, né? E aí a música tá lá, fecho os meus olhos, sinto o coração bater. Aí eu falei, opa, eu achei o começo do poema. Aí eu comecei, vento gelado que bate em meu rosto, me diz que é agosto, quando eu olho pro céu e vejo ele todo azul, me deu saudade dos meus amigos de Cacilândia, do estado de Mato Grosso do Sul. Quando fechei os meus olhos, senti meu coração bater, meus amigos do rodeio, que saudade em rever. Um clarão de luz pros meus olhos veio mostrar meus amigos que partiram, que foram pra outro lugar. Romy Coelho, um cowboy que eu gostava, atrás daquilo que amava, no rodeio foi montar, pisoteado por um touro que só queria lhe derrubar. Foi pego nos braços por um amigo que a sua vida queria salvar. Marquinhos, um garoto sorridente que sofreu um acidente em cima de uma moto na Avenida JK. Esse morava no meu coração, Vandelan Neto Moraes, que ao sair da casa dos pais com um caminhão veio chocar. Aí dei um suspiro e me lembrei de Rosírio, garoto de pouca idade. Em busca da felicidade com os amigos foi nadar, não conteve a emoção, parou o seu coração e com Deus ele foi morar. Adalto Esteve Ribeiro trabalhou muitos janeiros pra um gaiolão poder comprar, mas depois de 15 dias, com uma carreta, veio chocar. Não entendendo essa visão, caí de joelhos no chão e vi que era verdade. Meus amigos lá no céu, sorrindo de felicidade. Que alegria tão bonita, chegou em um cavalo o senhor Nivaldo Batista. O senhor Laurindo Tomás, que gritava em alta voz, Garrone, isso aqui tá bom demais. Então pra lá entrei, meus amigos abracei, era muita felicidade. Aí apareceu um homem que transmitia muito amor, e eu me deparava com Jesus Cristo, nosso Senhor. Me estendendo as suas mãos, elas eu beijei. Era muita felicidade, então Jesus Cristo eu abracei. Fiquei mais um pouco por ali, e para casa eu retornei. Ao abrir os meus olhos, eu pude compreender o motivo dessa visão, que eu deveria fazer uma homenagem para eles aqui, nessa arena da festa do peão. Rapaz, E show de bola. Isso foi em 1997, no mês de agosto, que é a festa tradicional da nossa cidade. E ali foi o pontapé inicial para tudo isso acontecer. Então, se a gente parar a nossa entrevista aqui agora, todos nós vamos ter uma oportunidade. Deus, a vida, a situação, vai nos dar um palco. Seja qual seja a nossa profissão, a nossa ocupação, ali você tem que entender que foi te dada uma oportunidade. Então, faça valer aquela oportunidade. É ali que você estrela ou ali que você se enterra e se apaga. Eu lembro que na época era um crepúsculo, o sol estava raiando, né? E aí tinha aquele pôr do sol lindo, eu entrei, aí eu fui escolha da trilha, né? Porque a trilha agora é que vai mexer com a alma do povo, né? Uhum. Aí eu fui escolher uma trilha bem melancólica, né? E aí entrou a trilha assim, eu entrei com o chapéu no peito e já falando. Meu amigo, e eu olhava assim nos camarotes, porque na época os camarotes eram embaixo e as arquibancadas, né, suspensa.
o povo passando a mão no rosto, assim, enxugando as lágrimas. Aí eu entendi que ali, aquele menino que tinha acabado de largar do rodeio, começou na profissão de locução, que foi para São José do Rio Preto, ficou um ano lá, que quebrou a cara lá, que teve trabalho de pedreiro lá para pagar a mesada dos filhos que tinham esparramado pelos cantos, uma porta se abria. E ali se abriu. Eu já comecei na rádio, na Central FM, uma rádio... Isso no Mato Grosso do Sul. Isso lá em Cacilândia. Cacilândia. Que aí agora eu quebrei a cara em São José do Rio Preto. E retorna. E retorno para Cacilândia. Após fazer a pecuária lá, eu já fico lá mesmo. Uhum. E aí entro na rádio, a rádio fala em 5 estados do Brasil. O programa à tarde, no sábado, chama Arena 98, com Célio Garrone. Quando a caça é do leão, o lobo chega e não come. Narrando Arena 98 comigo agora, Célio Garrone. E aí aquilo pegou. Daquele jeito. Era tanta audiência que tinha o programa, porque ele falava a língua das pessoas. Que lá tudo se girava em torno do sertanejo, do rodeio. A cultura da região, ali, né, nós falávamos no Mato Grosso do Sul, a gente falava em Mato Grosso, estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Ali o rodeio estava no ápice, aquela coisa bombando. Então, eu era a voz do sábado à tarde. Tava lá na minha região, os 2 times que tem maior torcida é Corinthians e Palmeiras. Acontecia de ter clássico. O final da Copa do Brasil, Brasileirão, Corinthians e Palmeiras. O povo ligava a televisão para assistir o jogo e o rádio ficava lá ouvindo o Célio Garrone no programa. Ali onde entrou o cenário do rodeio brasileiro, as festas de nível grande, e ali que as portas se abriram. Se abriram. Então, essa é uma história, né? Foi nessa rádio que você se tornou diretor da rádio? Teve uma rádio que você ficou sendo diretor, né? Essa rádio, depois dessa época, a gente conseguiu, porque a gente toda a vida foi sonhador, né? Uhum. Então tem esses cliques, essas ideias, escreve no papel, apresenta, e a gente conseguiu dirigir o domingo. O domingo, né, das 6 da manhã até a meia-noite, era dirigido por mim. Uhum. Aí eu tinha muito filho, tem muito filho, né? Você tem quantos filhos, Garrone? Eu tenho 5. Né? Graças a Deus, todo mundo bem na vida. E aí eu pegava a minha filhinha de 7 anos, a Ana Angélica, hoje é formada em letras, formou em direito agora, tem 3 semanas. Sua filha? Minha filha, tá com 20 e tantos anos agora, já abriu o escritório de advocacia, passou na OAB. Beijo, papai te ama, filhona. E aí, ela chamava Aninha. Aí eu fiz um programa infantil com ela, chamado Turminha Animada. Aí na época, não sei se você lembra, tinha os gravador de MP3, mas em MD. MD, lembro demais. MD, quadradinho, dispositivo, eu ligava o microfone nele aqui, aí eu ia nas escolas. Como eu precisava ganhar dinheiro para levantar as finanças da rádio, eu ia só nas escolas particulares e pegava os filhos de papai, que todo mundo tinha comércio. Então aí eu conseguia patrocínio para a rádio no domingo. E o domingo a gente fez uma programação com um preço mais acessível para não ficar ninguém de fora. Uhum. Então aí ela chegava, eu gravava as crianças pedindo música e depois gravava com ela mandando abraço para essas crianças. Eu ia lá e montava. Na época eu usava o som de Forge ainda, né? O som então, de Forge. Acabava um programa, começava outro. Então aquilo era recheado de coisas agradáveis que atraía as pessoas. Tive essa experiência, depois a gente fundou uma rádio lá, a Rádio Shalom FM, que é uma rádio comunitária, desde o alicerce até a antena, programação artística. A gente deixou tudo prontinho pro Eliezer Geraldi, que é o proprietário da rádio. Que tá até hoje. Na real não é proprietário, mas é diretor, né? Porque é uma associação. Uhum. Tá lá até hoje. Depois, a gente teve o privilégio de fazer Aí teve uma reviravolta, né? Nesse meio, eu tive um encontro com Jesus Cristo. Virei crente. Abandonei o rodeio. Ninguém acreditava. Garrone, revelação de Barretos. Garrone, você representa a nossa cidade pelo Brasil. Garrone, você tá doido da cabeça? Eu falo assim... Isso tava em Goiânia quando você... Não, estava lá no Mato Grosso do Sul. Quando você virou evangélico? Ué, então quando você chegou aqui em Goiânia que eu te conheci, você já era evangélico? Já era crente. É mesmo, rapaz? Exatamente. Dia 23 de dezembro de 2001. Você virou evangélico? Às 19h45 da noite, dentro da Igreja Presbiteriana Independente. Foi algo tão extraordinário que aconteceu na minha vida, que marcou a minha vida. E assim, eu posso dizer com toda segurança, eu conheço os 2 lados da moeda. Então eu posso falar para todo mundo sem nenhuma pretensão financeira. Com Deus, com Jesus é melhor. Não adianta. Existe um caminho que ele tem um obstáculo. E as nossas forças humanas não são capazes de
tirar esse Superar, obstáculo. né? E Não superar tem jeito. também, né? Então precisa do espiritual, do divino. Vou voltar a falar isso de novo. Cada um tem um ponto de vista. Uhum. Esse ponto de vista parece que é o que mexe com a pessoa. Na minha vida, o meu ponto de vista, diante dos meus fracassos, das minhas limitações, só Jesus que pôde abrir. Então eu vejo dessa forma. E você tá mais do que certo. Isso aí é até uma visão que eu venho até tendo de uns tempos pra cá, né? Quando as pessoas falam de Jesus Cristo, até quando você vai ver várias pessoas inteligentes, assim, acima da média por aí na internet, que eu gosto de estar ouvindo uns camaradas que sabem mais que a gente. Augusto Cury. Augusto Vamos Cury, falar né? em cima da média. Vamos falar Augusto Cury, Augusto né? Cury, ele mesmo falou que ele era um dos maiores ateus que pisou na face da Terra, né? Exatamente. E depois ele se rende porque ele pesquisou a Bíblia ali e viu a história de Jesus de um ponto ao outro. Ele viu que o Jesus Cristo não cabia no imaginário humano. Ele estudou Jesus com a linguagem de um ponto de vista psiquiátrico. Foi, psiquiátrico, isso mesmo. Então eu não tenho mais nada pra falar. E agora você, quando você chegou aqui, você já era evangélico, naquela época eu te conheci, Aham. você já tinha aceitado Jesus e tal e tal. E você, quando estava trabalhando com a equipe da Ricardo Eletro, agora você está fazendo alguns trabalhos, né, de publicidade, mas você também montou agora uma equipe. Você tem uma equipe, você também, além de comunicador, você também é um empreendedor. Como é que foi essa entrada no mundo do empreendedorismo forte como você entrou em Goiânia? Os caras vão falar assim, tudo que o Garrone fez, tirou do Faustão? Foi. Se vira nos 30, amigo! 30 segundos! E então, por eu ser semi-analfabeto, vindo do rodeio, de uma linguagem caipira, limitada, né? Talvez nem tanto, mas era mais restrito. E eu tive que... Eu olhava pro cenário e eu falava assim, cara, eu tenho que ser mais do que apenas o locutor de porta de loja. Eu tenho que entender... E aí, convivendo com o Ricardo, convivendo com os diretores, com os regionais, você vai absorvendo algumas mensagens e aí você entende que só precisa de você o quê? Ter uma posição, uma atitude. E aí eu cheguei no Guimarães, que hoje é o CEO da Novo Mundo. Eu falei, Guimarães, eu tenho mais 4, se você precisar, eu tenho 4 locutor melhor do que eu para colocar para você. Porque agora eu já trabalhava para mim. Eu já não passava mais por um agenciador. Aham. Eu já fechava direto com o gerente da loja. Aí ele olhou pra minha cara assim e falou assim, sério, Garrone, você tem 4 melhor do que eu sei? Eu falei assim, muito melhor. Ele falou, então eu quero ver. E aí eu tinha feito um rodeio em Minas Gerais, Monte Alegre de Minas. Monte Alegre de Minas, não. Esqueci o nome da cidade. João Pinheiro. João Pinheiro, voltei com a lá onde é que pamonha. o Gustavo Lima nasceu, né? Por ali ou eu tô enganado? Na região ali, né? Mas Acho que João Pinheiro, não. ele é presidente Olegário, né? É. E aí, rapaz, eu cheguei com dinheiro. Aí onde eu cheguei, para 4 que eu conhecia, aí eu falei, olha, eu tô agenciando agora, vocês querem trabalhar comigo? E eles falaram assim, Garrone, o fulano de tal acabou de sair fugido aí, ficou devendo para todo mundo, como é que você vai pagar nós? Eu arranquei uma pacoteira dentro do bolso, falei assim, ó, se você chegar lá na loja, eu te pago à vista. E o fulano paga 35, não é? Eu vou pagar 50. Aí vai, não, Garrone, não, então eu quero. E aí eles começaram a contar uns pros outros, e aí começou a chegar só a nata. E aí, quando passou acho que 3 semanas que isso saiu, eu tava com 25 colegas de trabalho, os melhores da galáxia, só que tinha uma terminologia, um ditado, tinha um preconceito, tinha uma conversa contrária lá na Anhanguera, porque nós trabalhamos na Anhanguera, né? Eu trabalhei pra você uma vez, eu lembro que você poder me pagar uma vez, você passou de carro lá no setor Novo Horizonte, meio de noite, você lembra? E passou o dinheiro e já rasgou numa correria, né? Era assim. E aí, ó, a maioria dos gerentes de loja denegria a imagem do locutor. Você perguntava, e aí, o que você acha do locutor, do seu locutor de porta de loja? Eles xingavam. E eles falavam um nome, um palavrão, e falavam assim, mas não tem como ficar sem. Porque o único jeito que nós temos de vender é dependendo deles. Aí eu passei isso para esses meninos. Falei, gente, do que nós vivemos? Então nós temos um legado. Vamos fazer um legado? Vamos ser a melhor equipe de locutor de porta de loja do Brasil? Eles, Garrone, né? Eu falei, vamos. Você consegue fazer isso? Ele, consigo. Você consegue? Consegue. E aí, por 6 anos, isso impregnou e aí foi algo extraordinário. Mas o que acontece a visão do empreendedorismo? Eu entendo assim. Por exemplo, agora, as pessoas vão entrar no meu Instagram, Garrone Voz, e vão ver lá vários portfólios, vários mix de produtos no meu portfólio.
eu tô lançando agora os carrinhos de pipoca e algodão doce. Eu pedi para confeccionar esses carrinhos de maneira diferente. Eles parecem uma locomotiva de trem, só que é diferente de um trem. Tem um paralama lá, uma coisa chopper, que eu copiei dos choppers lá dos Estados Unidos. Eu fiz os patinetes também é um negócio diferente. Eu imagino o seguinte, para o contratante. Ele tem uma despesa com panfletagem, ele tem despesa com carro de som, ele tem despesa com mochila banner. Então, são 3 trabalhos para ser confeccionado, para ser executado. Então, eu faço tudo num só. Eu coloquei o patinete, coloquei som no patinete, coloquei a mochila banner e agora ele pega aquilo tudo, sai na rua com os panfletos. Ele para esse patinete numa esquina onde o movimento de pessoas é maior e aí ele começa a panfletar. A pessoa tá passando, tá chegando, já tá ouvindo o som lá na caixa de som, no Bluetooth. No patinete. No patinete, né? Aí o cara fala, aí gera o quê? Identidade. E vão tudo uniformizado também. Tudo tem que ser caracterizado. Eu entendo assim que o marketing ele tem que trabalhar no auditivo, no visual, né? No visual e tem outra coisa também. Você tem que entregar uma experiência agradável para quem te cerca. Verdade. Bom dia. Posso te entregar um panfleto? Bom dia. Porque senão fica aquele negócio muito chato, Agora né? você fica com aquela cara de quem tá morrendo de vergonha que você tá fazendo. Então a galera que trabalha comigo, eles se adequam a isso por conta do cachê. Eu sempre entendo que o cachê tem que ser melhor. Pra trabalhar mais feliz, né? A gente trabalha pelo dinheiro. A maioria das pessoas saem de casa porque querem realizar sonhos. Então, quando ela entende, você vai trabalhar comigo. Quando eu passo para você uma quantia a mais do normal que você recebe, você vai receber de mim uma mensagem que você tem valor para mim. Exatamente. Que você tem prestígio. Então, eu entendo, eu só consigo desenvolver um trabalho excelente quando o meu contratante passa isso para mim. Quando eu sinto no meu contratante que eu sou gente, que eu faço parte da estrutura para ter o sucesso que a empresa quer. Mano, eu viajo na maionese. Não é à toa que eu tô aqui com essa indumentária. E como é que foi esse negócio dessa indumentária aí? Que nós vamos dar uma pincelada nesse negócio aí, entendeu? E depois nós vamos entrar naquela outra parte. Mas que hoje você está certo disso? Aquela outra parte que você também agora virou o pastor Célio Garrone. Vamos falar disso também. Tá bom, mas antes de chegar lá, que ideia maluca foi essa de fazer? Como é que chama isso aí o nome? Isso aqui? Você fala... As pessoas me chamam de rei. Rei. Mas eu não sou um rei, eu sou o bobo da corte. O rei Momo. Não, mas leva uma brincadeira, alegria. Indumentária? É uma indumentária, uma fantasia, né? Uma fantasia. A fantasia é um nome que todo mundo conhece, mas indumentária fica um negócio mais chique. O cara vai ter que voltar lá na década de 80 pra você tá falando esse negócio de indumentária. Eu também já ninguém acha isso que esse homem tá falando. É uma fantasia. É uma fantasia. E você tem só essa? Não, tem mais. Tem mais, né? Várias. Aí você se fantasia de que mais além disso aí? Pra chamar a atenção dos seus eu tenho prospectos. Eu fantasiei muito tempo, tem essas fantasias, que é do Elvis Presley, que é aquela linguagem, né, da década de 1980. E depois eu tenho essas aqui, tem do Aladdin. Eu tô fazendo agora do Mickey Mouse, só que sem a cara do Mickey. Eu fiz uns isso tudo é ideia sua? Tudo sua cabeça? Eu chego num lugar, vejo um negócio e falo, cara, isso aqui vai ficar legal. Eu fiz um agora de um iPhone. Eu vou vestir de iPhone também. O shopping, nós estamos com a campanha da quarta do Eletro, então precisa trazer, né, uma mídia focada para esse dia, mostrando que lá é um centro atacadista de eletrônico. Então, nada mais justo que colocar na calçada o logomarca do Android, né, o iPhone, né, todas essas coisas. Então, tem várias coisas lá, que cada dia pode usar uma, fica diferente. Top demais. E agora voltando naquela parte que eu te falei, você passa pelo rodeio e tal, e vê tantas emoções acontecendo, colegas que morreram e tal. E de repente, 2001, como você acabou de relatar, você virou evangélico. Você vai galgando e se torna um pastor, né? E agora, a responsabilidade disso aí agora, como é que fica? Olha, que coisa gostosa. Quando eu comecei que a gente atendeu o chamado de Deus para o ministério pastoral, eu fazia algumas perguntas para o Senhor. Eu falava, Senhor, como é que vai ficar esse negócio de eu trabalhar lá na 44? Eu trabalho com entretenimento.
eu vestia de mulher. Eu tinha uma fantasia, a gente chamava de musa da 44, colocava uma perucona loira, colocava cílios, fazia maquiagem, vestia as roupas de mulher para vender o produto desses empresários. E eu comecei a entrar em conflito com aquilo. 2 perguntas eu tinha para Deus. Uma era o modelo de igreja, que eu tenho uma certa resistência. O modelo de igreja que você tem que pagar para congregar. Uhum. E eu não concordava com isso. Eu não tinha feito seminário, eu não tinha feito curso de teologia, então eu não conhecia mais a fundo o mistério da coisa. Então, quando eu entendi que tinha que ser pastor, esse era o momento, eu falava para Deus, mas eu não vou ser. Porque hoje tem uma perseguição sobre essas pessoas muito acirrada, de que você pode ser tudo que não presta, mas ser pastor, não. Você pode ser tudo que não vale nada, mas se você for pastor, você é o que não vale nada mais do que eu não vale nada. E aí o Senhor me Tem deu um preconceito muito grande. Nossa! E aí eu peguei, comecei a orar e chorando por aquilo, porque eu entendia que eu ia perder tudo que eu tinha construído. O respeito, a admiração, eu sabia que eu ia perder. E o Senhor me levou naquela passagem do joio e do trigo. E aí o Senhor eu estava no monte orando, eu sou espiritual mesmo, eu gosto disso. É para fazer... Você sempre foi, pô. Não pode ser medíocre, Você só né? se encaixou. Tem que ser inteiro. Eu toda a vida fui inteiro naquilo que eu faço. E aí eu tô lá no monte orando e veio aquela mensagem espiritual no meu intelecto, a passagem de Mateus de joio e do trigo. Aí o Senhor foi claro e incisivo comigo. Então, você não pode ser o trigo no meio do joio? Quer dizer que então eu não posso contar com você que existe o trigo? Aí eu falei, caramba, agora não tem pra onde eu fugir mais. Aí eu falei, então amém, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E isso faz 6 anos que eu sou pastor. Estou à frente de um ministério, chama Igreja Apostólica Filhos na Obediência. Tivemos muitas experiências poderosas em curas, em milagres, algo extraordinário que a mente humana não se explica, mas os fatos comprovam. Tivemos muitas experiências desagradáveis com convivência com pessoas e outras experiências maravilhosas. Eu vou falar do meu ponto de vista como pastor. Tudo que não presta é colocado nas nossas costas. A pessoa que está lá na igreja congregando, ele não se encontrou na fé e ele não sabe o que ele quer da vida. Quando essa pessoa vai lá na vida e dá o seu mau testemunho, quem não presta é o pastor. Quem que é seu pastor? Ah, você que é o pastor do fulano? Tá explicado, que lá não vale nada. Só que aquela pessoa lá, entenda com a mente do pastor, ele é a única pessoa que não está julgando ela. Porque agora para o resto do mundo, até mesmo para a família, aquela pessoa não presta. Então, o nosso jogo, a nossa postura não é acusar essa pessoa. É alguém que vai ser um canal de Cristo. E quem que Cristo perdoou na Bíblia? Qual o exemplo que Jesus nos dá? Ele perdoa uma mulher que estava tendo caso com o clero espiritual. Ele fala, mulher, se eles não te condenam, então nem eu. Vai, não peques mais. Então, se Jesus, sendo perfeito, aceitou os miseráveis, quem somos nós, homens de pouca fé, para falar, não, esse tipo de gente que eu não quero na igreja, então a igreja nem é de Jesus, a igreja passa a ser da pessoa. Então, se você tem a mentalidade que a igreja é sua, então tá tudo certo, tudo do diabo, porque a igreja não é do homem. Não tem um homem que pode bater no peito e falar, a igreja é minha. A Bíblia não respalda isso. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o dono da igreja. Cristo é a igreja. Só que agora é uma revelação rápida que nós temos que trazer para os irmãos. O meu ponto de vista de pastor é o cara que mais sofre. É o cara que mais chora. É o cara que mais paga o preço. Por quê? Porque ele sente a dor do Espírito Santo. Ele sabe que a pessoa está indo, escolheu fazer uma coisa que não vai trazer vida para ele. Ah, bateu na esposa, bateu na mulher, é agressivo, deu calote. Eu tive problemas financeiros com pessoas da igreja
que vinha, a gente acolhia, tirava da masmorra, da favela, tirava do cárcere e a gente abraçava, ajudava a comprar móveis, ajudava a alugar uma casa, fazia o casamento, tirava foto, pegava o carro, carregava, ia para os bosques para fazer aquela coisa toda, alugava a beca, né? A gente fazia a comida, fazia a festa para a pessoa sentir, gente, que é uma nova fase, ela decidiu. E aí, de repente, essa pessoa vem te dá um prejuízo financeiro, te engana, e vai embora, volta para as drogas. Você fala assim, Jesus amado. Então, isso tudo acontece. Ah, precisa fazer uma parte elétrica na igreja. É o pastor que tem que fazer. E outra coisa, você tá fazendo isso aí, um negócio bacana, e eu tô até vendo você, eu tô lembrando aqui do seu Catarino, sabe? Me conta do seu Não, Catarino. seu Catarino é seu Aurelindo, eu não lembro o nome dele, rapaz. Porque parece que crente assim, igual o seu Aurelino, não tem mais, sabe? Olha só. Uma vez na Bahia, a gente brincando na rua, jogando terra pra cima, e seu Aurelino vinha de lá pra cá, parecia que tava meio cego assim de um olho. E essa terra pegou de seu Aurelino, cara. Oh, misericórdia. Moço, o seu Aurelino, ele deu na minha cabeça assim umas 40 blibradas. Oh, rapaz. Você entendeu? Então eu acho que de lá pra cá, foi dessa época pra cá que eu fiquei meio atrapalhado, sabe? E parece que não tem mais crente assim. Parece que o crente, ele modernizou e tal. Mas você falou uma coisa legal, uma coisa bacana, porque assim, ó, você é um cara que eu conheço você há muito tempo, sempre você trabalhando, né? Então você entrou para poder ser um pastor, entrou nessa obra, e aí usando sempre o exemplo de Jesus Cristo, porque ele foi o modelo, ele é o modelo, Ele né? é. Como ele disse, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Acabou. Ele tem que ser o cabeça do negócio. Exatamente. Então você faz exatamente isso, sem julgar as pessoas, e a sua renda vem do seu trabalho. Você não tem isso para lá para ter renda, não é verdade? Esse é o nosso carro-chefe. E falando sobre essa questão dos dízimos, eu defendo a prática do dízimo de várias formas, só que eu não concordo com a maneira que ela é investida hoje. Não tem como, é espiritual. Você precisa santificar o seu dinheiro. Para isso, a Bíblia ensina os 10%. Só que esses 10% ele tem um fim. O fim é para pessoas. É para gente. O fim desse dinheiro não é para essa estrutura caríssima e suntuosa que hoje a gente vê. E fugiu da lógica. Você acabou. Isso não tem lógica. Qual é o fundamento, né? Não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica. Então, isso acaba se tornando o quê? Fútil, banal, sem ética. Porque agora querem se construir impérios. A gente tinha uma Kombi, a gente ia lá no Ceasa toda quarta-feira e buscava alimentos para distribuir em alguns setores aqui em Senador Canedo, que eu moro lá, a igreja está lá. E assim, era uma coisa maravilhosa. Você passava lá, pegava 3, 4 pessoas, ia para lá e nós pegávamos uns negócios, ia juntando, pedindo aqui uma doação. Aí chegava, colocava tudo em pequenas embalagens para distribuir em partes iguais e vinha tudo as mães, as crianças e aquela coisa. Isso é igreja. Não importa se aquelas pessoas ali não vão vir congregar. Não, é a ação da igreja chegando. Então, eu falando com Deus nessa questão financeira, Deus foi claro e curto e reto comigo. Se você não for homem de Deus, sal e luz lá no seu trabalho, aqui no altar você não me interessa. Você não tem serventia. Então eu entendi que eu estava trabalhando a minha mente contra um preconceito e um padrão caído de religião e de fé. Porque é um dogma, um rótulo que coloca sobre um pastor que ele tem que ser... Cara fechada. Aí eu fui igual o seu Aurelino, né? Pode ser. Mas eu fui estudar sobre temperamento. Eu estudei sobre temperamento tem o quê? Tem uns 3 meses. E aí eu fui descobrir por que eu sou assim. Porque o meu temperamento é sanguíneo. E o lado positivo do sanguíneo é interagir com as pessoas, é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, acolhidas, bem recebidas. Esse é o lado sanguíneo. Mas o melancólico, ele também pode ser um pastor. Só que o melancólico, ele não vê nada que presta em nada. Ele é pessimista. Tudo ele é melancólico. Não, vamos orar, mas tem que repreender o capeta, porque o capeta... Tudo tem um lado terrível. Só que Deus também levanta os melancólicos para dirigir o ministério. E aí eu fui entender que eu sou uma pessoa de um temperamento e tenho uma postura e um segmento, né? De um jeito. Mas aí eu fui aprendendo o segredo de como lidar com as pessoas, conviver com elas. E essa questão
de eu trabalhar fantasiado e quando as ovelhas que caminham falam assim, aqui é meu pastor, a cara do povo é demais. O povo fala assim, ó. Esse negócio de igreja virou bagunça mesmo, né? Assusta. Mas eu entendi que a fé é para você ser sal e luz lá onde as pessoas precisam. Eu não vou me deixar levar pelo que elas fazem, mas eu vou fazer a diferença. O mais interessante também disso que você está falando, que é uma visão minha, ô Garrone, é a seguinte, por exemplo, o interessante que você faz, né, eu acho que outros pastores deveriam seguir aí seu pensamento, é que você não leva a questão de ser pastor como profissão. Sabe? O que aconteceu no planeta, por exemplo? Ficou tipo o que acontece no Brasil. No Brasil, política é profissão. Você entendeu? E política não é profissão. Política é um estado, né? Você está prefeito, daqui a pouco outro ganha. Você cede o seu tempo para ser prefeito, para ser deputado. Tal. Aqui não, que o cara começa como prefeito, aliás, como vereador, depois vira prefeito, sai candidato a deputado, daqui a pouco quer virar presidente da República. O que acontece? Então, é a mesma coisa da questão de você ser pastor. Você tem que estar pastor talvez por um tempo, não sei, ou talvez aquilo faça parte da sua vida e você fique pastor até você ter seus últimos dias. Mas não pode ser levado como profissão. Bacana. Tem que levar como contribuição. E eu gosto de falar isso com você porque você é maduro o suficiente para entender. Eu jamais posso generalizar qualquer coisa. Por quê? É o ponto de vista diferente. A Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Percebe, então, que existe um tempo de investimento, existe uma ocupação e uma responsabilidade para estar naquilo. Você está aqui à frente do podcast e você tem uma equipe aqui de profissionais que colocou aqui um arsenal de equipamento com mais de 300 mil reais. Ninguém está vendo. Eles estão olhando para nós, dando risada das nossas limitações acadêmicas, né, tomando verbais, nosso cafezinho. E nosso cafezinho está aqui. Então, o que acontece? É justo um político ter o seu salário. Mas o que é justo também, ele cumprir com o compromisso com o qual ele propôs. Exatamente. Então é justo um pastor ser remunerado pelo cargo que ele está fazendo. Mas é justo também ele ser o que tem que ser. Percebe? Ele contribuir mesmo de verdade. Ele tem que fazer. Ele fazer a mudança, trazer mudanças boas, né? Você entendeu? Então, eu sou político, eu sou um deputado federal, porque eu represento o meu estado nessa sigla, porque agora eu vou reger as leis em benefício para o meu povo. Ele tem uma responsabilidade. Mas o que ele pode? Alguns trazem isso para benefício próprio. O pastor, ele tem uma obrigação. Primeiramente, ele tem que ser chamado. O Senhor Deus, o Senhor Jesus convida ele. Vem cá, igual ele não chamou os 12, não tinha Judas lá no meio? Percebe então que ele achou interessante usar Judas como um testemunho de fracasso. Ele usou Judas e falou assim, olha, quem colocar o coração no dinheiro vai fracassar. Não vai fazer. Já deixou ali o exemplo. Ele já deixou. Mas aí ficou 11 lá, depois ele levanta Paulo ainda. Desses 12 que fica, quando ele traz Paulo, você vê que alguns se destacam. Pedro, João e Paulo se destaca. Os outros não se destacam. Você não vê os evangelhos dos outros. Você não vê os outros, não destaca. É sempre Paulo, João e Pedro, né? Entendeu? Então, João escreve o evangelho de João, as epístolas e Apocalipse. Meu Deus, que livro profético, que livro escatológico. Você entende que é um homem que a morte não deu conta de matar ele. Porque um rei coloca ele dentro de um tacho de azeite fervendo e aquilo não matou. Aí o rei fala, não, manda ele lá para uma ilha, né? Prende lá naquela ilha, vai para a famosa ilha de Patmos. Para um rei que achou que tinha isolado ele numa ilha como prisão, lá ele foi fazer um retiro espiritual, porque agora ele tem a visão do céu aberto, ele vê o Jesus que ele andou junto, agora sentado na cadeira do lado de Deus, condecorado o Rei dos Reis. Percebe a honra que um comedor de feijão teve? Passou um sofrimento, se entregou a um sofrimento, mas o Senhor o recompensou. Então o que acontece? A fé para mim é clara, ela é martírio. Não adianta. Vai chegar um momento que o Senhor vai me exigir um tempo integral para a obra. Eu sei que vai chegar. Hoje eu posso até, de maneira respeitosa, bater a mão no peito e falar assim, eu não tenho salário da igreja, eu pago para ter a igreja aberta.
e eu posso falar isso com toda segurança, ela fechou. Por quê? Porque a empresa fechou no lockdown. A empresa Garrone Publicidades e Eventos não trabalhou na pandemia. Então, a empresa Garrone Publicidade não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E eu, como medroso demais, é simples. Eu não quero ficar devendo pro Sou Mauro, que é dono do salão. Sou Mauro, vamos fazer o seguinte... Aluga para outro. Né? Aluga para outro, porque agora se eu ficar, eu vou ficar inadimplente. E eu não quero ser chamado de inadimplente. Vou aumentar o prejuízo de mim para você agora. Exatamente. Então, foi assim. Então, agora a gente tá recuperando financeiramente. Tá em célula agora? Tá fazendo as casas? Como é que é? Exatamente. Que é o segredo da fé, né? É. A coisa de estar em casa. Tomando um cafezinho e falando das coisas, das boas-vindas. Não, e o tanto que o custo fica barato. Fica barato. Porque a sua casa já tá lá, a sua luz já tá gastando, a sua torradinha já sobrou o pão. Isso não tem peso. E a gente... E faz em várias casas, todo mundo contribui, né? Olha o tanto que isso é maravilhoso. Veja bem, eu tô aqui com 2 colegas de trabalho que faz parte da sua equipe, são os engenheiros aqui de áudio e de som. Eles não me conhecem, eles estão me vendo hoje. Como que eles vão confiar a casa deles, a família deles, os filhos deles e a alma deles para uma pessoa que eles não conhecem? Então, dentro de casa, as pessoas conhecem as outras. Exatamente. Eu abro as portas da minha casa, as pessoas vêm. Se eu chamo elas para ir para a igreja, elas não vão. Mas se eu falar que vai ter um almoço lá em casa e eu queria compartilhar um tempo lá, elas vão. Elas conhecem a gente de dentro para fora. E é isso que as pessoas precisam, porque Jesus se permitia ser conhecido de dentro para fora. Ele estava lá junto com o povo apertando ele, os discípulos, chega para lá, de repente ele fala, alguém me tocou. Então ele se permitia ser tocado. Entra no barco, vem cá, gente, senta comigo aqui. Quantos pão tem aqui? Dessa vez tem 7. 7 pães, então vamos multiplicar. Se transformou em 7 cestos. Entra no barco. Ai, Jesus, esquecemos do pão. Os 7 cestos ficou lá na margem. Ele fala assim, mas eu não estou entendendo vocês, velho. Quem multiplica o pão está aqui no barco. Pra que vocês estão com medo, né? Preocupado? Você entendeu? Aí ali a lógica, a tradução, a revelação desse texto é o seguinte: eu sou o Deus que multiplico e sobra 12 cestos, mas eu sou o Deus que multiplica sobra 7. Então eu sou o Deus que estou com você os 12 meses do ano, mas eu também sou o Deus que estou com você os 7 dias da semana. E eu sou o Deus que estou com você para uma coisa que você acha tão insignificante. Porque a gente acha que pode recorrer a Jesus só quando o negócio é impossível. Não. Jesus quer estar do meu lado. Quando eu bato um prego lá na parede, o martelo acerta o dedo, e aí eu falo, agora não vou dar conta mais, acabou o prego, quebrou o dedo. Não, ele é com Sem você. contar aquela xingada que a gente dá. Você talvez não, que você tá mais evoluído. Mas eu, rapaz, quando o martelo bate no meu dedo, Ave Maria, não dou conta não. Tem hora que dá vontade de morder o dedo no outro para mudar a dor. É uma vida. São experiências... E eu coloco essa fantasia de rei, não é porque eu sou as pessoas me dão uma nomenclatura de um profissionalismo, de um talento, não. Eu coloco essa indumentária, essa fantasia, porque eu quero valorizar o meu contratante e valorizar as pessoas que estão me vendo. Então eu entendo assim que as pessoas que me assistem, que me acompanham no meu trabalho, elas merecem o melhor de mim. Então eu levo essas brincadeiras, eu uso essas coisas para falar para as pessoas, você é e você pode, creia, a porta está aberta, nós somos filhos. O Evangelho de João, o único apóstolo que entendeu o segredo da morte de Jesus, lá no capítulo 1, no versículo 12 a seguir, olha o que ele fala, e todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí no próximo versículo, aos quais não nasceram da vontade do homem, da carne nem do sangue. O que é isso? Não dependeu de mim, mas do próprio Deus, da vontade de Deus. Essa é uma verdade que está para todo mundo. Deus não tem meia dúzia de filho e meia dúzia de filho do capeta. Não. A condição, a posição está na minha escolha. Aí vem o livre-arbítrio, né? Acabou. Você está entendendo? Dessa maneira, eu escolho com quem eu quero andar. Simples assim. Mas o Senhor deixou bem claro, todo mundo é feito filho. Todo mundo que crê no meu filho, eu vou fazer filho. É só crer. Não precisa sentir. Está disponível aí, tá, né? Lá, ó. A morte de Cristo era a dívida que o homem tem com Deus. Não é pro diabo. O diabo é que cobra a dívida.
Mas a dívida de morte foi Deus que sentenciou. O salário do pecado é a Morte. Pronto, a Exatamente. dívida é com Deus. Então Jesus é o filho que veio pagar a dívida do próprio pai, dos seus irmãos. E ponto final. Só que as pessoas colocam isso tão difícil. E aí vira religião, vira partidarismo, vira concorrência. Um não presta, um é verdadeiro. Um guarda o sábado, outro não guarda. Um usa véu, outro não usa véu. Um é reformado, outro é armeniano. Gente, misericórdia. É só aceitar Jesus, o resto é O caminho é um só. Não, né? é o Espírito Santo que faz. Mano, nem eu querendo eu consigo. É mais forte do que você. A Bíblia fala que o Espírito Santo lhes convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Eu já preguei mensagens, eu montando o esboço lá em casa, e eu saía da cadeira, pulava, chorava. Meu Deus, que mensagem é essa? Meu Deus, isso aqui vai ser forte. Eu ia lá, apresentava, expressava ela, todo mundo zóio de coruja. Ninguém entendia nada. Eu falava, Deus, o que está acontecendo? Deus, no começo da vida pastoral. Uhum. Aí depois o Espírito Santo foi falando comigo. Falou, meu filho, Tem que ser mais simples. Né? Joga a semente. O resto é comigo. Você está querendo entrar no comigo. É. O que eu faço, você não faz. Você está querendo que o povo já venha. Não, isso aí é comigo, é com o Espírito Santo. Então hoje eu não preocupo mais o resultado que a mensagem vai dar. Eu lanço ela pela fé. E além de tudo, tem que dar tempo ao tempo também. Né? Deixa. Tem que germinar, Pai, né? Eu também precisei de tempo. É claro. Eu precisei de tempo. Quantas vezes? Garrone, eu quero agradecer a sua presença aqui, você ter vindo. Eu já imaginava Mas que... já? Eu já imaginava que ia ser bom, porque eu gosto de bater papo com você. Que bom. Apesar de que nós temos então, aí um tempo meio afastado, né? Que você tá mexendo com seus negócios pra lá, mas nós vamos marcar pra nós tomar mais um café Eu acho junto. que demorou, né? Demorou, foi. Eu Demorou quero mesmo. receber na minha casa. Vamos fazer um making-off lá. Eu quero fazer um arroz carreteiro pra você Ó. e assar uma carne, uma fraldinha serenada. Não, então pronto, aí fechou. Beleza? Fraldinha serenada. Depois você vai, só faz um make-off, põe lá nas suas redes sociais pra confirmar. Pronto. E tem que ser num dia de domingo ou segunda. Olha, Garrone, desse preço eu não me preocupo com um dia, não. Eu vou qualquer dia. Fechou, O então. dia que der pra ir, então vamos lá. Obrigado por você ter vindo, ter aceitado o convite. A gente tá batendo esse papo, a gente falar, né, da mudança das pessoas, né? Porque hoje quem tá em casa vê que a pessoa pode mudar. Eu acredito que você sempre foi um cara bom, mas eu acredito que agora, com a sua nova trajetória, você se torna uma pessoa melhor. Um exemplo de empreendedorismo, um exemplo de um grande comunicador que automaticamente ensinou aqui para muitos como deve se comportar para poder agradar mais os ouvidos das pessoas, né? E a loja que ele está trabalhando vender mais. Olha, eu que agradeço. Parece, né, simples, mas eu sei o amor que você tem por mim, o carinho, porque você não ama o Garrone com palavras, você ama com ações, com gestos. E todas as vezes dos seus projetos você me inseriu, quando você entrou no cenário artístico, você ia lá, mandava suas músicas para mim. Então, isso para mim é um presente, porque a minha riqueza, é claro, é a salvação em Cristo, mas são os meus amigos. Exatamente. Então, conte comigo. Obrigado por você ter me honrado com a sua audiência, abrido esse espaço para a gente conversar, brincar. Eu sei que isso aqui tudo foi sério. A gente falou da nossa história. Isso tem peso na vida de muitas pessoas. Claro. Mas tem muitas outras pessoas que têm muito mais relevância do que eu, que você poderia ter trazido nessa edição desse podcast. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês do Brasil, né? Chegamos ao final do nosso podcast, Café da Tarde. Mas quarta-feira tem mais. E até lá, a gente se vê. Bye!